aqui. Eu estava falando que minha ideia aqui é não fazer uma apresentação e falar sem parar aqui. Eu quero mesmo é conversar com vocês. É preciso que fique gravado que eu disse que vocês têm muita sorte de ter a professora Ana Fava aí como docente dessa disciplina, porque ela se preocupa não só com o aprendizado acadêmico, mas com seu crescimento pessoal mesmo, humanista, no sentido genuíno, né, do aprendizado, do crescimento nosso quanto pessoas. E aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, eu sou economista, fiz graduação na USP, depois pós-graduação na UFRJ, mestrado e doutorado. Fiz uma passagem de doutorado sanduíche, que eu não sei se vocês já viram falar, mas é passar um pouquinho do tempo do doutorado no exterior. Fui para a Inglaterra, tive uma passagem com o professor Rajun Chang, que é um coreano que talvez vocês conheçam, que tem um livro que todo mundo gosta, que chama Chutando a Escada, e um pós-doutorado na Alemanha, já quando eu estava na UFABC. Mas o que eu ia dizer é que, diferente de vocês, eu não tive o privilégio de ter uma formação interdisciplinar. E foi na UFABC que eu aprendi a importância da interdisciplinaridade. Foi muito difícil no começo dar aulas, tipo no bacharelado de Ciências e Humanidades ou de Ciência e Tecnologia, porque as perguntas que surgiam eu não sabia responder. Ah, professora, o que você acha do filósofo tal? Ah, e do ponto de vista da geografia? Ah, e do ponto de vista das ciências da bases da matéria? Esse tipo de convívio, e depois também nos grupos de pesquisa da UFABC, eu por algum tempo dirigi um núcleo de estudos em democracia, desenvolvimento e sustentabilidade, no convívio com docentes de outras áreas, eu fui entendendo como a interdisciplinaridade ela nos engrandece, assim, ela nos ajuda a pensar de uma forma mais abrangente, e eu acho que vocês têm um enorme privilégio de ter contato, de ter uma formação, que aí a gente vai usar uma palavrinha complicada, epistemologicamente, né, do ponto de vista da ciência, já construída com interdisciplinaridade. Eu estou dizendo isso porque a minha fala aqui, ela inequivocamente vai ser mais um viés economicista, de economista. Ainda mais porque eu vim falar do meu trabalho. A ideia aqui que a gente pensou, eu e Ana, é também mostrar como o potencial que a UFABC oferece para a gente contribuir para a política pública, para o governo. E se vocês quiserem entender assim, que é como eu gosto de entender, para melhorar o Brasil, para melhorar o mundo, né? Então, cada um tem aí o seu espírito ideal, a sua bandeira, mas eu sempre fui uma estudante, uma docente que não estudou só por o meu próprio entendimento ou, né, para ganhar dinheiro dando aula. Eu sempre quis contribuir para a sociedade, para reduzir injustiças, desigualdades, e do ponto de vista que, ao longo do tempo, e isso também fui aprendendo na UFABC, cada vez mais feminista, né? Entendendo a importância das minhas mulheres, da minha família, da minha vida para a sociedade, e como a luta feminista é uma luta de todas e todos, e se vocês quiserem usar a língua do E, de todos, né? Então, assim, buscar essa emancipação das mulheres é buscar um novo tipo de sociedade, uma sociedade que valoriza os cuidados, que entende que estamos com uma estrutura de instituições e de produção que é cheia de desigualdades e que a gente precisa pensar em políticas de Estado, mas também em estratégias de empresas, de instituições que podem reduzir essas desigualdades e podem nos levar ao dito desenvolvimento sustentável, tá? Então, vamos lá. Desenvolvimento sustentável. Essa foi sempre a minha área de pesquisa. Eu devo confessar que 20 anos atrás, quando comecei a estudar, a parte do sustentável não era a minha prioridade.
mas hoje acho que é um entendimento já coletivo de que não tem como falar em desenvolvimento sem entender que a gente precisa combater a crise climática, mas não somente isso, né? A gente precisa buscar a proteção, a conservação, a manutenção e a preservação do nosso meio ambiente. E eu acho que isso é uma das contribuições que eu aprendi logo quando dei minha primeira disciplina de CTS no BCH, que é entender que as relações humanas com a natureza, elas são de ida e volta. Por isso, é muito difícil a gente separar até ciências naturais de ciências humanas, porque de alguma forma elas estão sempre interligadas. Claro que vão ter focos e graduações diferentes, né, para os entendimentos das diferentes dessas ciências, mas essas relações elas se dão nas duas partes, né? Tanto nas ciências humanas quanto nas ciências naturais. Legal. Então vamos falar de desenvolvimento sustentável e do que o trabalho que eu faço aqui, né? A Ana disse que eu estou emprestada, eu fui emprestada pela UFABC, universidade que eu entrei em 2013, para dar disciplinas, né? As disciplinas com as quais eu me engajei lá no bacharelado de Ciências Econômicas foram logo Economia Monetária, Economia Internacional 1, Economia Industrial, Macro macroeconomia 1 e 2, e no BCH eu dei principalmente CTS, né, e no BCT também, Ciência, Tecnologia e Sociedade, acho que eu dei alguma coisa de pensamento econômico, e umas disciplinas também no BRI, de dinâmicas de investimentos produtivos internacionais e na pós-graduação de Economia Política Mundial, com as disciplinas de Economia Política Mundial, e acho que esse foi sempre meu foco, né? E eu venho estudando desde o doutorado como que as nações podem se desenvolver com base em recursos naturais. Então, eu tinha que, para pensar isso, né, como que uma exportação de commodity, por exemplo, de soja, de minério de ferro, poderia nos levar ao desenvolvimento, é claro que precisava entender o que é desenvolvimento. E esse é um debate longo na história, que tem contribuições de diferentes linhas de pensamento, e a linha de pensamento com a qual eu dialogo mais, os meus trabalhos se fundamentam nela, é a do estruturalismo latino-americano, né, no pensamento da chamada CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, que ao longo dos anos foi se modernizando, também para incorporar de uma forma definitiva, epistemologicamente, as questões de meio ambiente e de redução de desigualdades. A CEPAL ela é pioneira também nas discussões de desigualdade de gênero, não tanto para a raça, e aqui do governo, eu vou falar isso um pouquinho mais em detalhe, a gente tem enfatizado muito a importância de tratar as duas dimensões conjuntamente, de gênero e de raça. Certo. Então, quando eu fui emprestada aqui para a Secretaria de Política Econômica, eu recebi uma área nova no Ministério da Fazenda, que é essa área de desenvolvimento econômico sustentável. Nunca antes na história tinha tido uma área com esse objetivo dentro da Fazenda, né? E então, foi por isso que foi irrecusável para mim vir, porque após tantos anos estudando isso, ter a possibilidade de fazer políticas públicas, e eu que ficava em cada meu artigo, em cada minha palestra, falando assim, então o Estado tem que fazer isso, 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 agora eu teria a chance de estar na Secretaria de Política Econômica, que, né, é bem o cerne de como um economista pode participar, né, do governo, uma matéria diretamente aplicada ao que nós nos pesquisamos e estudamos, né, e trabalhamos. Então, quando eu recebi esse convite, não tinha como recusar, era o sonho da minha vida poder fazer políticas de desenvolvimento sustentável. Tá? Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma pergunta? Tá tranquilo, Cris. A gente vai Tá dar bom. depois no final para pergunta. No final? Tá bom. Quanto tempo tem, então, para a gente fazer sem troca até às 11, 11h15?
Até umas 11h30 você pode. Tá, certo. Então, chegamos aqui nessa área, vocês estão vendo aqui, essa é a Subsecretaria de Desenvolvimento. Vou mostrar para vocês, ó. Tem uma lousa, salinhas, é pequena, não é nada, vocês imaginam. Ali é Edna, nossa assistente administrativa, ali é Henrique, dá um oi. Pessoal, Henrique é nosso estagiário, aluno de economia da UNB, e tem mais duas baias aqui. Nós somos, ao todo, 6 pessoas. Tem 3 coordenadores gerais, cada um agora na sua reunião. E então, uma equipe pequena que recebeu a tarefa de trazer desenvolvimento sustentável para o Ministério da Fazenda. É preciso dizer que, como desenvolvimento sustentável é uma pauta de campanha, né, desse governo, diversas áreas sobre esse tema foram criadas na Esplanada. Então, pelo menos 20 dos quase 39, 38 ministérios que temos, tem uma área de desenvolvimento sustentável, né? E uma das nossas competências, e veja, as competências dos ministérios são estabelecidas por decreto, tá? Estabelecida no decreto do Ministério da Fazenda, que foi reformulado com relação à gestão anterior, tinha um superministério de economia que foi dividido em 4 ministérios, como era parecido com a formação anterior, com uma pequena diferença que eu já vou ressaltar. Então, voltou a ter o Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO, e criou-se o Ministério de Gestão e Inovação. Antes a gestão estava junto no MPO, então hoje a ministra Esther Dweck, responsável pelo MGI. Também o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, voltou a existir, e a Fazenda, então, com as suas atribuições relacionadas à política econômica, à Receita Federal, ao Tesouro Nacional, à regulação econômica, as pautas mais micro, né, e de mercados financeiros, entre outros. E de assuntos internacionais também, liderando, por exemplo, a trilha financeira do G20, que foi o ano passado, com a presidência brasileira, esse ano o BRICS, né, que vocês devem saber, essa iniciativa de países que traz Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, China, agora incorporou a Indonésia, e tem outros países convidados, que esse ano a presidência é nossa, e nós ainda vamos receber a tal da COP30 em Belém, né, que é a Conferência de Clima da ONU, que tem o objetivo aqui de negociar e implementar ações para combater a crise climática, sendo o principal acordo de referência o Acordo de Paris, de 2015. Então, nós aqui estruturamos as nossas ações de governo olhando para as prioridades de leis que estão sendo aprovadas ou que estão já implementadas a partir do Poder Legislativo, e esses nossos acordos e compromissos internacionais também, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né, que é bem diretamente relacionado à pauta do clima. Então, a competência aqui da nossa SUB, e eu vou contar para vocês um detalhe aqui, a Ana vai gostar. Ela tem um apelido, a nossa SUB, ela é a SUB hippie. É a SUB do pessoal ecológico, né? Do pessoal que quer salvar a natureza, dos vegetarianos, os vegetarianos. Então, o pessoal chama a gente de SUB hippie. Mas a SUB, ela logo teve que abraçar temas que estavam paralisados, porque, vou dizer dessa maneira, a gestão anterior não valorizava, até marginalizou e escanteou pautas ambientais e sociais, né? Então, a gente tinha um compromisso de governo a cumprir, e também esses internacionais, e dar respostas à população sobre como promover o desenvolvimento sustentável, alinhado, né, com esses outros ministérios, mais de 20 deles, que também estão tratando do tema, com um exercício de coordenação política pública muito grande. Essa coordenação é um desafio, a gente vai aprendendo na prática. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tinha na cabeça, né, a ideia de fazer um grande plano de transição ecológica, porque ele sempre diz, olha, o regime macroeconômico,
E as nossas pautas, como a reforma tributária, como o novo arcabouço fiscal, que é aquele que estabelece a relação, o compromisso do governo do orçamento com os gastos, eles precisam estar coordenados com uma visão de desenvolvimento. E essa talvez seja a inovação principal, né? Por isso que criou essa área aqui. Em outros governos, até vocês vão um dia se estudarem a economia do Brasil, ler um livrinho chamado Ordem do Progresso, que faz essa crítica. O regime macro esteve descombinado com o regime de desenvolvimento. Sejam governos de esquerda ou de direita, foi muito comum na nossa história que o Ministério do Planejamento tivesse uma visão de regime macroeconômico e desenvolvimento diferente do Ministério da Fazenda e diferente do Ministério da Indústria. Então, quando o Ministério da Fazenda tenta combinar a sua visão de regime macroeconômico, com as principais variáveis, né, a política, a gente chama de política fiscal, que é tributária e de gastos, em consonância com uma política monetária, né, majoradamente conduzida a partir das determinações do Banco Central e dos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional. Quando esse regime macroeconômico, política cambial, está combinado com a visão de desenvolvimento, né, então a gente tem uma possibilidade de criar uma dinâmica mais sustentada da renda, cautelosa, né, que não vá gastar demais e gerar uma complicação fiscal, mas também que tenha incorporado essa visão de atender, possibilitar uma mudança estrutural na produção, que gere uma especialização produtiva, digamos que os tipos de produção, de atividades e tarefas das diferentes cadeias produtivas, dos diferentes setores de atividade econômica, tenham condições de gerar uma dinâmica de emprego e renda mais decente, mais sustentado, mais formal, mais estável. E assim, ao mesmo tempo, quando essa mudança, ainda por cima, se preocupar em trazer inovações tecnológicas e processos produtivos mais intensivos em conhecimento, para reduzir nossa dependência por importados, por financiamento externo, então gerando uma dinâmica, vou colocar assim, boa, virtuosa para o nosso balanço de pagamentos, que são as nossas relações com o exterior, que estão ali no balanço de pagamentos. E assim a gente conseguir ir caminhando para um padrão de vida da população melhor, né? Porque o desenvolvimento tem relação com isso. Dar para as pessoas um padrão de vida melhor e, com isso, elas vão ter também mais tempo para fazer aquilo que lhes aprovere e for para eles, for para cada um de nós, o objetivo da vida, né? Mas perseguir a nossa felicidade é muito mais difícil diante de um grande estresse financeiro, né? Então, a ideia de ter trabalho para todos e renda e oportunidades, e ao mesmo tempo ir combatendo essas desigualdades no mercado de trabalho, e aí, de volta à questão de gênero, à questão de raça, de uma maneira muito forte, a visão de desenvolvimento sustentável, né? Então, eu vinha falando, então, ao tentar coordenar o regime macro com o desenvolvimento sustentável, o ministro Fernando Haddad falou, a gente precisa fazer, então, um plano de transição ecológica, e designou um assessor para isso, o Rafael Dubé. E eu estava recebendo a minha pasta novinha, né? Eu disse ao Rafael, então a gente vai trabalhar juntos e aqui nós somos a sua equipe. Mas nós não vamos fazer a transição ecológica, nós vamos fazer a transformação ecológica, que aí vem a importância do posicionamento teórico, né? Transição é uma palavra muito usada, principalmente na Europa, foi usada na Europa, nos Estados Unidos, na pandemia, no pós-pandemia, quando esses países começaram a reorganizar a sua política industrial para fazer o que é a adaptação
das suas matrizes energéticas, principalmente, porque tecnologicamente já estavam avançados. Só que aqui no Brasil não é só uma questão de adaptar a nossa matriz energética, até porque ela já é bem mais limpa comparada dos outros países, mas é de sim resolver problemas históricos, resolver população que tem fome, reduzir, reduzir as desigualdades, por exemplo, de remuneração entre homens e mulheres, entre pessoas pretas e brancas e assim por diante. Dar condições de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de esporte, com equipamentos públicos de qualidade. Então, assim, os nossos desafios históricos, eles são enormes e, claro, que custosos, né? Requerem financiamento. Então, o plano de transformação tem esse nome porque não é uma transição, a gente não pode manter como estamos para enfrentar crises climáticas, a gente tem que, ao mesmo tempo, transformar o nosso perfil produtivo, que tem sido o nosso desafio histórico no Brasil, né? Então, o plano de transformação ecológica. Então, e essa é uma visão bastante cepalina, como eu já falei, né? O desenvolvimento não é só aumentar o PIB per capita, o produto interno bruto per capita, a renda de cada um média, né, no país, mas sim de fazer essa transformação da matriz produtiva, o tipo de atividade econômica realizada no país, o tipo de emprego gerado, para, aí vem isso que eu estava falando, né, trazer essa redução de desigualdades. E isso está em consonância também com a dita Agenda 2030 dos ODS. Você já conhece aqueles quadradinhos coloridos, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram acordados na ONU, com muita, isso eu aprendi aqui, com muita liderança do Brasil. O Brasil foi um dos protagonistas desde a Rio 92, depois com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, depois com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, das discussões. E agora, eu tenho orgulho até de dizer que, após reinstaurada a Comissão Nacional dos ODS, que tinha sido demolida na gestão passada, o Brasil vem propondo um novo ODS, o ODS 18, que é o ODS de Igualdade Racial. Lindo, maravilhoso, liderado pelo Ministério de Igualdade Racial, da ministra Aniele Franco. Vem fazendo um trabalho bem bacana de se ver, e eu tenho assento no comitê. E então a gente fez um relatório nacional voluntário que mostra o progresso dos ODS e ainda há muito a se avançar, né? Vocês sabem, ODS é um sistema de mensuração, né? Então são 18 objetivos com metas e com indicadores, mas eles não têm por detrás nem explicitamente um corpo teórico que explique como atingir essas metas e esses indicadores, quais são as medidas, mas sim aonde se quer chegar. Então, aqui os países têm essa soberania, essa independência, autonomia para traçar os seus planos de desenvolvimento. O plano de transformação ecológica é um deles. Mas, assim, existem diferentes planos no governo. E aí vocês já devem ter ouvido falar. O novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, é um conjunto de obras de valor de 1,7 trilhão de reais em 9 setores diferentes: defesa, saúde, emprego, transportes, portos, comunicação, água. Mas isso é um conjunto de infraestrutura. Aí tem o Plano Clima, que é um plano que vai trazer os caminhos para a dita mitigação e adaptação climática. Essas duas palavras, para quem trabalha com clima, viram uma rotina, né? O que é mitigação? É reduzir os gases de efeito estufa na atmosfera, diminuir gás carbônico, né? Porque são eles os causadores do aquecimento global, por exemplo. E dos problemas da poluição, problemas de saúde, etc. e tal, que derretem as geleiras, geram alagamentos e que mudam a fauna, etc. O outro lado congelou aí. Vocês estão me ouvindo ainda? Faz um positivo para mim. Tá. O outro componente é o de adaptação, que é preparar a nossa infraestrutura e a nossa economia para a crise climática. Então, a gente teve terríveis consequências da crise, por exemplo, no ano passado aqui no Brasil. A gente teve a inundação no Rio Grande do Sul, causada por chuvas. Oi, congelou, né?
A tua imagem está congelada, mas a gente está escutando bem. Deixa eu fazer um teste. A Patrícia acabou de entrar e levantar a mão. Você quer falar alguma coisa, Paty? Pode falar. Não sei se ela só levantou a mão sem querer. Ah, não. Pode Pode falar. seguir, Patrícia. Não tô vendo ela. Ah, Paty. Agora que eu vi. Oi, Paty. Tá boa? Vocês ainda me escutam, né? Nós estamos escutando bem. E aqui a gente tem o Polite e a Patrícia aqui se juntando com a gente online. Oi, Polite. Beleza, gente? Tudo bem? Eu estava aqui explicando os diferentes planos da esplanada. Continua, não? Cris, agora a sua imagem está ótima e nós estamos escutando bem. Pode continuar. Tá bom. Então, beleza. Tem o PAC, que tem o Plano Clima, que faz mitigação e adaptação. Tem o Plano Nacional de Transição Energética, que foca na energia para reduzir a nossa a participação dos combustíveis fósseis como né, na nossa matriz energética, ainda que seja a gente já tem uma matriz bem mais limpa do que a dos outros países. Tem o plano de combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Tem a Nova Indústria Brasil, que foi estruturada em 6 missões industriais. Missões industriais, um conceito trazido pela professora Mariana Mazzucato, resgatando também esse estruturalismo latino-americano, que vai dizer que o desenvolvimento industrial ele deve perseguir grandes desafios e não a indústria por si só. Então, as 6 missões, elas vão buscar a saúde, vou colocar assim, a defesa, a segurança alimentar, a descarbonização, a segurança energética. Aqui está me escapando a infraestrutura, a moradia, habitação de qualidade para todo mundo e a digitalização. São 6 grandes missões industriais. Bom, mas como tudo isso se combina, né, vejo que cada uma tem seu foco de ação. Infraestrutura, energia, indústria, meio ambiente, todas têm os mesmos objetivos estratégicos, que eram aqueles que eu vinha falando. Reduzir desigualdades, aumentar a produtividade da economia, gerando trabalho decente, oportunidades de trabalho e de renda. E a transformação ecológica? A transformação ecológica também tem esses objetivos, mas o que ela faz? Ela vai trazer um conjunto de instrumentos, de medidas, de políticas, de financiamento, de regulação, regulatórias, de fiscais, de tributação, que são de administração e monitoramento, que são da competência da Fazenda, né, que são da Receita Federal, que são do Tesouro Nacional, são políticas econômicas que a SPE faz. Esses instrumentos, eles perpassam todos os outros planos. Então, a transformação ecológica, como eu vinha falando no começo, ela dá coerência para a atuação da Fazenda. Ela sempre tem esses objetivos em comum e a justiça ambiental e climática, a sustentabilidade, está dentro desses objetivos em comum. E ela usa a palavra ecológica aí também trazendo a contribuição dos nossos pensadores, inclusive de outras regiões, que o CNDCH devem ter bastante contato, valorizando o entendimento do Sul global, da América Latina, sobre o que é o desenvolvimento, a relação no território. E eu sempre digo que quando aparece a palavra território, o pessoal que vai aí para o BPT, né? Muda totalmente a perspectiva e o entendimento da política pública, né? Ela não pode ser só geral, ela precisa chegar no território e olhar para suas populações, as especializações produtivas, e essa relação entre o território e o conjunto macro federal é bem difícil de estabelecer. Tem o programa, o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que olha para as regiões. Então, a transformação ecológica ela vai trazer os instrumentos para todos eles.
E esses instrumentos eles estão organizados em eixos que vão dizer respeito a finanças sustentáveis, ao adensamento tecnológico, não somente a indústria, mas deixar as cadeias produtivas, né, com maior intensidade em tecnologia e conhecimento, e aí tem um papel muito grande de produção de ciência, tecnologia e inovação, que a UFABC já faz, e as outras universidades públicas, federais, estaduais. O eixo de bioeconomia e sistemas agroalimentares, o eixo de transição energética, de economia circular, que aí é uma perspectiva das cadeias produtivas não linear, né? Não é somente da produção até o consumo, mas pega o pós-consumo das pessoas e a reutilização, o reuso de materiais entrando nos processos produtivos de uma maneira bem definitiva, né? Otimizando a utilização dos recursos e a adaptação através da infraestrutura. Bom, e aí, gente, foi o que trazendo um monte de elementos, né? Nós aqui na nossa subsecretaria ficamos responsáveis por. Primeiro, a gente trabalhou nessa proposta geral, mas aí a gente teve que escolher alguns dos instrumentos em que a gente ia entregar para a sociedade, para vocês, para o mundo, contribuições, né? E políticas que tivessem essa condição, essa possibilidade de transformação. E aí nós priorizamos inicialmente 3 políticas aqui, nessa subsecretaria que vocês viram aqui, pequenininha, que são o mercado de carbono, a taxonomia sustentável brasileira, o adensamento de cadeias produtivas, né? O mercado de carbono é um tema que vem sendo debatido já há cerca de 20 anos, que vai buscar precificar o carbono ou o gás de efeito estufa, tá? Tem gente que chama de financiarização da poluição. Sim. Por quê? A poluição, por quem tem a aulinha de micro, vocês vão aprender que ela costuma ser tratada como uma externalidade do processo produtivo. As empresas produzem e, via de regra, isso vai emitir gases de efeito estufa e, geralmente, esse gás ele prejudica toda a sociedade e o planeta, mas isso não tem custo para a empresa, ou não tinha custo. Então, o mercado de carbono busca precificar essa emissão, e é o que a gente chama de internalizar uma externalidade negativa. A poluição ela é dita uma externalidade do processo produtivo. Ela está lá, mas ela não está afetando o preço do produto que é vendido. Quando a gente cria um mercado de carbono, nós vamos fazer com que o custo da poluição seja internalizado. E isso, sim, vai rebater também nos preços dos produtos. Uma alternativa ao mercado seria simplesmente taxar o carbono. Mas a literatura mostra, e isso é a importância de fazer política pública embasada em conhecimento técnico-científico, que é mais eficiente estabelecer mercados, sistemas alocativos de oferta e demanda, porque eles vão dar mais incentivos aos agentes a efetivarem essa descarbonização, né, a realizarem de verdade, porque isso pode gerar um ganho financeiro. Então, o que é o mercado de carbono? A Lei 15.042, aprovada no ano passado, em 12 de dezembro de 2024, pelo presidente Lula, quando ele estava no hospital, mas que foi por nós aqui a gente lutou muito para ela ser aprovada em conjunto com uma equipe enorme de governo, e lá no Legislativo, após quase 1 ano e meio, né, elaborando a lei, discutindo sobre a lei, conversando com as partes interessadas, com as empresas, com os trabalhadores, com as ONGs ambientalistas, com aquelas empresas que desenvolvem projetos de descarbonização, com centros de tecnologia, enfim, com muito debate a gente aprovou essa lei. E a lei vai, então, impor para que as grandes fontes de emissão, ou as atividades econômicas muito emissoras, acima de 25 mil toneladas de gás de efeito estufa por ano, sejam obrigadas a descarbonizar.
gente vai estabelecer um teto de emissões ano a ano, e quando eu falo a gente, é uma agência reguladora, né, que vai fazer o tal do Plano Nacional de Alocação, vai ter um teto de emissão, e ele está relacionado às ditas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas, que é o compromisso do país em diminuir as emissões. E, gente, eu vou falar de uma maneira bem crua, aqui grossa. Se os países não descarbonizarem, nós morremos fritos ou afogados. Tá? Então, a crise climática está acontecendo, o mundo está aquecendo e compromete a nossa vida e a vida da fauna e da flora. Muito bem. Então, nós temos que cumprir isso, se a gente quer viver nesse planeta. Não é só os nossos filhos, não, somos nós mesmos também, tá? Eu mesmo também, com 44 anos, se no ritmo do que está o aquecimento global, posso ter minha vida comprometida por excesso de calor, morrer de infarto, ou estar no litoral um dia de um tsunami. Quem sabe com o que essas mudanças climáticas podem contribuir. Eu não estou falando isso de uma maneira para aterrorizar, não, porque objetivamente a gente tem visto as calamidades crescendo e isso vai realmente comprometer a vida no planeta. Muito bem, não queremos isso, estamos aqui lutando. Então, precificar o carbono é um caminho, o mercado de carbono vem para isso, as empresas vão ter que esse teto de emissão vai sendo cada vez mais rígido, mais rigoroso, e as empresas vão receber cotas de emissão, e ela vai precisar de um processo produtivo mais limpo, por filtro, usar energia renovável, buscar eficiência energética. E se ela conseguir fazer isso de uma maneira muito boa, ela pode vender, ela vai ir além da cota dela de emissão, de redução de emissão, então ela pode negociar com aqueles que não conseguiram. Então, essa é a lógica do mercado, dar incentivos para as empresas fazerem inovação tecnológica, ainda tem esse benefício de gerar, né, alimentar o nosso pesquisa e desenvolvimento no país. E poder comprar créditos de carbono, caso não consigam, de projetos da agricultura, projetos das florestas, que mantêm florestas, que é um dos nossos grandes desafios no Brasil, com relação às emissões, que evitam queimadas, e assim por diante. Então, esse é o mercado de carbono. O outro é um que eu também amo muito, que é a taxonomia sustentável brasileira. Tem esse nome horroroso, taxonomia, vem da biologia, né? E é desenvolver o sistema de classificação das atividades econômicas enquanto alguns objetivos ambientais, climáticos, econômicos e sociais. Então, a taxonomia brasileira é uma metodologia, basicamente. Nós vamos lá na Classificação Nacional das Atividades Econômicas, chama CNAE. Então, todo o nosso sistema de contas nacionais, ele é estruturado nessas CNAEs, que são as atividades econômicas. Cada uma delas, produzir ferro, produzir aço, produzir um serviço de cabeleireiro, produção de soja, indústrias de transformação de minerais metálicos. Então, tem lá centenas, se não for milhares de atividades organizadas em seções, que são grupões de atividades. Então, a taxonomia pega essas seções, ela elege algumas atividades prioritárias, ela não consegue fazer isso para tudo no primeiro momento, vai ser a primeira versão da taxonomia, e ela vai estabelecer critérios também técnicos científicos para dizer se aquela atividade é sustentável. E aí a novidade nossa do Brasil, ela não é só verde no termos de diminuir a emissão de carbono, que é o fato originário das taxonomias mundo afora. Mais de 40 países têm taxonomia, mais de 40 países têm mercado de carbono. Tá? O Brasil não tinha. Agora vai ter ambos. Mercado de carbono já tem a lei. E a taxonomia, nós estamos com a consulta pública, então está na plataforma Brasil Mais Participativo, vocês podem acessar e opinar. A gente pegou essas atividades, olhou para os critérios para ver como elas não só mitigam o gás carbônico, adaptam a nossa economia para as mudanças climáticas, como eu já falei, adaptação e mitigação, mas também
reduzem desigualdades regionais de gênero e de raça. O Brasil é a primeira taxonomia mundial a incluir indicadores de raça. De gênero, quase nenhuma tem, o México tem, e nós fomos junto com o México, trazendo a experiência mexicana para o Brasil também e olhando com um olhar de raça incorporado. Então, as empresas vão precisar preencher um questionário. A Anafava é especialista, queria ver se a Anafava não quer olhar esse nosso questionário há anos, como super economista de gênero, olhar o questionário que está na consulta pública sobre o caderno de desigualdades raciais e de gênero. Esse questionário para as empresas traz ali 39 perguntas para a gente medir como elas estão implementando igualdade, né, em 5 dimensões. Na dimensão da governança, da hierarquia dos seus funcionários diretos, na dimensão do planejamento de sistemas de informações, da cadeia de suprimentos dela, dos funcionários cadeia de suprimentos e funcionários indiretos, terceirizados, na dimensão do marketing das vendas. Então, por exemplo, se a propaganda, a publicidade, ela é representativa de gênero e raça, de quando couber, e também qual que é a sua contribuição para a sociedade, se ela tem políticas sociais para diminuir as desigualdades de gênero e raça. Então, as empresas vão ter uma nota, vamos dizer, de 0 a 10, 7, conseguiu. Então, ela pode ser classificada, essa média é a 7, aí na proposta que tem na consulta pública. Então, ela pode ser considerada uma empresa que combate a desigualdade de gênero e raça. Se ela não for considerada, então, vou dizer pelo aspecto positivo. Se ela for considerada, o sistema financeiro vai ter uma forma, né, prática e quantitativa de conceber um incentivo a mais para essa empresa, né? Se ela está atendendo a critérios ambientais e climáticos e sociais, então, de repente, ela pode ter uma taxa de juros de empréstimo mais interessante, uma condição de prazo de financiamento, né, de garantias mais interessantes. Então, a gente estabelece o critério, a metodologia para uma atividade econômica ou para uma empresa ser considerado sustentável. E isso poderá redirecionar os investimentos produtivos para essas atividades. E aí a gente vai ter a transformação ecológica que eu estava mencionando, o desenvolvimento sustentável, que é essa mudança do perfil produtivo. Né? Então, eu falei de 2 políticas, aí para diminuir aqui, para a gente ter um tempo para conversar, tem também, a gente fez um GT que mapeou cadeias de valor. Cadeias de valor, processo produtivo sempre foi minha especialização de pesquisa, e dali surgiram propostas de estratégias para promover esse adensamento tecnológico, e no momento a gente tem 2 novos projetos para concluir. Um deles chama-se, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Industrial, o Plano Nacional de Bioeconomia. Bioeconomia é uma outra trajetória de desenvolvimento sustentável, em que a produção é feita totalmente com insumos e processos produtivos, vamos dizer assim, ecológicos, com uso sustentável da biomassa gerada nesse processo produtivo, né, e que ali no território, né, a sociobioeconomia, o cacau, o açaí, nos biomas, o pirarucu, esse tipo de atividade econômica possa ganhar escala, se tornar fontes interessantes de renda, porque, como vocês vão aprender na economia, os agentes se movem sempre por uma relação de custo-benefício. Né? E o desmatamento hoje em dia tem acontecido porque desmatar para sei lá, criar boi tem sido mais lucrativo em termos de custo-benefício do que manter a floresta para colher frutas, por exemplo, tá? Então, a ideia aqui é deixar essas atividades economicamente mais interessantes do que o desmatamento e o que vem em consequência dele. E assim a gente reduz as queimadas e preserva a nossa
nossos biomas, né? Não só a Amazônia, mas geralmente é o que mais lembrado, dada a sua importância para as condições climáticas do planeta. Certo. E a última política que eu quero falar é o portfólio de investimentos, né? Então, tudo isso se concretiza em quê, professora? Então, tá, o que quer dizer transformação ecológica? Então, o portfólio de investimentos vai ser um mapeamento que está em curso, já acontecendo, para saber quais são os projetos que as empresas estão fazendo que vão gerar essa mudança. Então, a Gerdau no projeto de aço verde sustentável, que não polui tanto, no Rio Grande do Sul. O projeto de beneficiamento de cacau, de chocolate no interior do Pará. O projeto aí os novos biocombustíveis, hidrogênio de baixo carbono, não sei aonde. Fábricas de fertilizantes. Fertilizante é um produto que o Brasil sempre foi dependente tecnologicamente. Totalmente movida à energia solar no sul de Minas. Então, o portfólio de projetos vai mapear e poder dizer para todo mundo o que está sendo feito e qual a importância dessas políticas de financiamento para esses setores. Então, isso para dizer que nessas quatro políticas, elas têm sido feitas do que eu considero, né? E é muito difícil, gente, achar esse equilíbrio, com um rigor técnico-científico, mas com uma rapidez que às vezes é difícil por causa desse rigor necessário, e ainda por cima, participativa, dialogada, que não seja só uma cabeça dos formuladores de política, mas proposta pela sociedade, conversada com a sociedade, com as partes interessadas, e que tenham sido submetidas a consultas públicas, né, como está a taxonomia agora no momento, né? Então, esse processo transparente, participativo de elaborar a política é também um destaque, um compromisso nosso aqui na transformação ecológica. E o que eu posso dizer para terminar a parte mais pessoal de viver tudo isso, né? Vocês devem ter percebido a minha empolgação, porque eu adoro poder trazer o que a gente acumulou de conhecimento científico para a política pública, mas também uma enorme preocupação que me tirou o sono no primeiro ano do governo, depois eu acostumei com a velocidade, com a responsabilidade, né, para tomar essas decisões, e que são ainda maiores para nós no caso das mulheres, né? Então, ainda numa semana de comemoração do Dia da Mulher, é preciso dizer que eu vim separada, cuido de 2 filhos, não posso dizer sozinha, porque eu tenho uma rede de amigos, né? Uma diarista que me ajuda, mas a responsabilidade é inteira minha. Tenho o segundo turno, o terceiro turno, com independência financeira, sou responsável pelos cuidados dos meus pais e tenho que enfrentar muitos contextos de misoginia, de machismo em reuniões, e lidar com isso na política é bastante difícil, porque precisa de muita paciência, vou dizer assim, porque se a gente estoura, a gente pode perder a posição muito rapidamente. Então, isso gera uma preocupação e um estresse enorme, adicionais, ainda mais quando você mudou sua vida, pôs os filhos na escola, mudou de apartamento, tudo no caminhão para vir, né, para outra cidade. Então, assim, são questões que dificultam o trabalho, mas que também não tenho dúvidas da importância das mulheres na política. E ontem nós fizemos um evento, mais um evento histórico aqui, viu, no Ministério da Fazenda. Tem uma sala, que é a sala do Conselho Monetário Nacional, que tem lá 40 lugares, e tem fotos de todos os ministros de Fazenda da história do Brasil, desde a República, e só tem uma mulher, que foi a Zélia Cardoso. Então
nós, um grupo de mulheres, ocupamos a sala e trouxemos um pouco, né, as nossas pautas de trabalho. E isso foi muito simbólico. Nós somos minoria na esplanada, mas a nossa contribuição, o nosso olhar, as qualidades, eu não tenho dúvidas que fazem muita diferença para produzir essas políticas públicas de qualidade que a população espera de nós, né, e nos convocou com o seu voto. Então é isso, gente. Agora eu vou parar por aqui para ouvir um pouquinho se vocês têm perguntas e se eu conseguir responder. Cris, eu vim aqui para trás com o celular para tentar dar ao menos microfonia e não tem jeito. Eu vou abrir para pergunta. A gente já tem uma aluna aqui que quer fazer uma pergunta. Vou passar para ela. Mas eu tenho várias perguntas para fazer. Se não der tempo, depois eu te mando. Mas eu queria dizer que se tem uma pessoa que tem competência e talento para fazer tudo isso que você falou, é você. Que, assim, não é porque você é minha amiga, não. Você é muito competente, se mostrou aqui na UFABC, tem mostrado sempre, né? Toda a sua publicação, toda a contribuição que você tem. E eu fico muito feliz que você está aí, tomando conta dessas coisas que são muito importantes. Eu fiz várias anotações e eu estou sempre à disposição para o que você precisar. Você pode consultar, viu? Vou passar aqui. Você se apresenta? Sim. Oi, Cris. Primeiramente, eu queria te parabenizar. Cadê um pouquinho de eco? Pode. Vamos. Pela sua trajetória, e queria agradecer por você ter vindo aqui, conversado com a gente. Foi muito bacana e um tanto quanto essencial a Ana ter trazido essa perspectiva da ecologia para a gente. Então, obrigada também, Ana. E a minha pergunta é sobre o mercado de carbono, que tem sido muito debatido aqui em sala de aula. Então, eu gostaria de saber, na sua visão, quais são os principais desafios para o Brasil liderar esse mercado, assim, no sentido global. Qual é o seu nome? Laura, desculpa, não me apresentei. Bom, Laura, vamos lá. Ana, ó, eu vou sempre contar com você, não é porque você é minha amiga, eu confio muito nas suas contribuições, que é claro que você também é muito maravilhosa. E, por favor, olha lá, eu já te convoquei, o Caderno de Desigualdade de Gênero e Raça, tá? Se você quiser, depois eu te passo o link. Para vocês todos, viu? Seria um desafio. Vou lançar o desafio para a disciplina de diálogos extensionistas aí. Pegar um caderno da taxonomia, pode ser esse daí, acho que tem bem apropriado para vocês refletirem sobre ele, tá? Olha só, Laura, mercado de carbono tem muitos desafios, tá? Quando começou, a gente assim, como vamos aprovar essa lei aqui, porque tem um desafio político muito grande. Vamos começar falando assim de uma maneira abrangente. Os grupos de interesse são conflitantes com relação à importância do mercado de carbono. E muitos que estão submetidos a ele terão obrigações, podem ter um poder de interromper o seu prosseguimento, né? Então, por exemplo, estou aqui com o Zé Pedro no meu lado, só para explicar, estou falando com os alunos da UFABC. Ele também dá essa luta total aqui, inesquecível a gente na Câmara comemorando isso. Mas, por exemplo, o setor agro se retirou, pediu para sair do mercado de carbono. E não teve como a gente mantê-lo lá. Passou no Congresso assim. Não está dando certo, Ana? Estava falando, né? Então, os desafios políticos, o agro entendeu que não era hora de estar na regulação, foi excluído, parte do setor de saneamento também, mas a gente conseguiu segurar todos os demais. Tem aí agora os desafios da regulamentação, que é o que vem posterior à lei, né, que é a operacionalização desse mercado. Então, primeiro a gente vai ter que estabelecer a governança dele, qual que é o órgão gestor, né, já está lá definido na lei que precisa de um órgão gestor, que tem um comitê que toma as decisões estratégicas, que é hoje o Comitê Interministerial da Mudança Climática, e um outro que
que é participativo para consultar a sociedade, membros da sociedade. Tem aí o desafio de fazer todos os estudos, as análises de impacto regulatório do mercado de carbono, análise que vai ver o impacto no preço dos produtos, o impacto na atividade produtiva, nas quantidades, a possibilidade real de descarbonização, a necessidade de insumos, de tecnologia, quanto isso vai poder abater, resbalar outras variáveis macroeconômicas. Tem o desafio de dados, de tecnologia da informação, a gente vai precisar estabelecer um registro dos créditos de carbono e desses ativos do sistema de comércio, do mercado de carbono. Esse registro precisa garantir que não tenha dupla contabilidade, né, que a gente esteja fazendo a contabilidade correta. Tem o desafio do desenvolvimento tecnológico desses processos produtivos, né, relacionados à descarbonização. Então, Laura, são vários, de diferentes naturezas, esses desafios, e agora estamos aqui correndo atrás de todos eles, respeitando também o tempo que a lei estabelece para termos o mercado de carbono operando, que é 5 anos. Tá? Então, a gente vai contar com grande apoio técnico do Banco Mundial e outros também, mas tudo isso tem ainda por cima com a nossa sanidade mental para conseguir tomar todas essas decisões. Mas a gente espera que o órgão gestor logo seja indicado e essa equipe cresça e prospere, tá? Eu vou precisar encerrar agora, eu tenho uma outra reunião às 11h30. Eu espero que vocês tenham gostado desse diálogo. Eu queria dizer assim, eu pelo menos quando era estudante achava tão longe essa possibilidade de atuar com política pública. E eu queria dizer que ela não é longe, ela é possível. Eu estou aqui como prova disso, sendo docente. Mas eu vejo e encontro, viu, Ana? Viu, Polite, já saíram muitos ex-alunos da UFABC. Na minha equipe, entre os consultores técnicos, nós temos 2, tá? Já tivemos 3, porque a gente tem também cooperações técnicas para trabalhar. E é muito, para mim, gratificante ver os alunos, né, aqui da UFABC na esplanada, trabalhando em Brasília, retribuindo para a sociedade o investimento que foi feito através do ensino público gratuito e de qualidade. Gente, então, se vocês tiverem esse sonho, vocês podem saber que é possível, precisa sim ter uma educação de excelência, mas também precisa ir atrás, estabelecer as redes, ficar de olho nos editais de contratação, ouvir o novo CNU, né, que foi o Concurso Nacional Unificado, que depois de muito tempo trouxe aí um monte de oportunidade para trabalhar como servidores públicos, e essa é uma carreira muito gratificante, que, lógico, além da estabilidade financeira, também nos permite atuar em prol de todas e todos. E é para isso que estamos aqui. Então, gente, um beijo grande. Ana, depois a gente se fala, te mando o link do caderno. Vou encerrar por aqui. Até mais. Uma alegria estar em contato com a FABC.